pessoal! Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a pré-história e a divisão dos períodos da pré-história. Bom, o que foi então a chamada pré-história? A pré-história é todo o período, enfim, da história da humanidade que vem anterior à invenção da escrita, que ocorreu lá por volta de 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Então, até o início do século XX, os historiadores, eles acreditavam que, enfim, para ser considerado conhecimento histórico, haveria de ter, então, produção de documentos escritos, enfim, que pudessem materializar, então, a memória da humanidade. A gente sabe, né, que durante a pré-história, então, não houve essa produção escrita, porque não existia nenhum tipo de escrita, mas foram deixados outros vestígios materiais, né, que, enfim, falam um pouquinho sobre como esses primeiros seres humanos viviam, como eles se organizavam, no que acreditavam, e por isso, então, nós vamos estudar no dia de hoje um pouquinho como cada um desses períodos ficou conhecido, que tipo de conhecimento os seres humanos acumularam, que técnicas inventaram e como esses seres humanos, então, se organizaram durante a pré-história. Os períodos, então, em que se costuma fazer essa divisão são o Paleolítico, ou também chamada Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, ou a Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais. Vamos seguir, então? Então, o primeiro período que a gente vai visualizar aí na imagem, né, que vamos utilizar alguns desenhos, é o período Paleolítico. No período Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, os seres humanos viviam essencialmente da coleta de frutas, raízes, da pesca e da caça de animais. Por esta razão também, esses seres humanos eles precisavam ser nômades, porque não tinham, enfim, como viver fixos em um determinado lugar, porque para sobreviver eles precisavam permanentemente estar em busca de alimentos. Nesse período, então, os seres humanos, eles acabaram, então, dominando técnicas com a pedra lascada para a produção de algumas ferramentas, como os machados de mão, arpões, lanças. Foi no final do Paleolítico também que os seres humanos dominaram o fogo e com isso puderam então habitar regiões mais frias do planeta, afugentar os animais, cozinhar os seus próprios alimentos e iluminar então e se aquecerem nas cavernas. E também é típico desse período as pinturas rupestres, que são então aquelas imagens que são encontradas em cavernas, né, feitas a partir de tinturas naturais, onde aparecem então cenas do cotidiano da pré-história, retratam cenas de caça, também alguns ideogramas, né, que não são possíveis, enfim, verificar do que se tratam. E esse período então da chamada Pedra Lascada vai mais ou menos até 12 mil anos antes de Cristo. Bom, aqui na imagem nós temos então o período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e nas primeiras imagens ali a gente tem então as três características mais marcantes, enfim, em relação à diferença com o Paleolítico. É nesse período que os seres humanos então vão aprender a plantarem os seus próprios alimentos, né? Vão a partir da observação da natureza, ver que é possível, então, ter perto de si os alimentos e não ter que estar sempre em busca deles. Vão domesticar os animais para auxiliar, enfim, com o trabalho e também tê-los por perto para poder se alimentar, para não terem que depender exclusivamente da caça. E também vão aprender a irrigar as terras mais secas, né, para torná-las mais férteis para a prática da agricultura. É importante a gente lembrar que eles não vão deixar de serem caçadores e coletores, mas vão, a partir do desenvolvimento da agricultura e do domínio da domesticação dos animais, vão passar a se sedentarizar, ou seja, eles vão passar a viver num espaço fixo, porque eles não podem plantar e criar animais e ficar trocando de lugar o tempo todo. Isso faz com que, então, a população aumente, porque eles vão se alimentar melhor,
e com a população aumentando vão surgir então as primeiras aldeias agrícolas deste período. Lá embaixo, então, nós temos retratado então algumas das invenções desse período, que são a cerâmica, tanto usada para guardar os alimentos para as épocas de escassez, né? Então eles vão ter que produzir utensílios que estejam de acordo para guardar então os alimentos produzidos. Vão também desenvolver novas ferramentas, como por exemplo a enxada, né, a foice, que são instrumentos então necessários para a prática da agricultura. E por último nós temos então a Idade dos Metais, que vai então, assim como o próprio nome diz, né, ser marcado pela criação de objetos feitos a partir de metais como o cobre, o bronze e o ferro. Vão ser produzidos, então, desde armas até mesmo utensílios e instrumentos agrícolas que antes eram feitos a partir da utilização da pedra. Bom, nesse período nós também vamos continuar com a prática da agricultura, só que, no entanto, desta vez nós vamos ter, então, a produção de excedentes, ou seja, o ser humano vai produzir muito mais alimentos do que ele precisa para sobreviver. Esses alimentos em excesso vão acabar sendo trocados com outras aldeias agrícolas que vai naturalmente dando origem ao comércio. Então vai continuar havendo então um controle e represamento das águas. Os seres humanos vão observar o regime de cheias dos rios, que vão tornar então as margens mais férteis, vão continuar construindo canais de irrigação para levar a água aos lugares mais distantes. E aos poucos, então, a produção de alimentos, o comércio, vai acabar fazendo com que algumas aldeias se unam, né, dando origem, então, às primeiras cidades. O que é mais marcante nesse período é que nós vamos ter a invenção da escrita, que vai ocorrer, então, entre 3 e 4 mil anos antes de Cristo, né, lá na Mesopotâmia. A escrita cuneiforme é feita a partir, então, de blocos de argila, que vão, então, ser os primeiros documentos escritos deste período, o que vai, então, fazer com que tenha o surgimento, então, da chamada história e o fim da pré-história.